Neste exato momento, seu cérebro está trabalhando muito mais do que você percebe. Ele mantém o corpo equilibrado, controla a respiração, move os olhos por esta linha, transforma formas da tela em linguagem e decide se o que digo vale seu tempo. Quase nada disso é visível. A maior parte do sistema opera silenciosamente em segundo plano. Mas então existe um tipo diferente de atividade. Um pensamento aparece, um plano se forma, uma palavra surge na sua cabeça. Você pode falar disso, focar nisso e usar isso para raciocinar. Neurocientistas às vezes chamam esse acesso de atividade consciente, não de consciência filosófica profunda, mas de conteúdo mental que você pode acessar e relatar. Agora, a Anthropic afirma ter encontrado algo muito parecido dentro do Claude. Em artigo recente, pesquisadores da Anthropic dizem que Claude tem um pequeno espaço interno, onde pensamentos ficam acessíveis antes de surgirem na resposta. Chamam isso de espaço J. O mais estranho é que isso não foi programado manualmente. Isso surgiu no treinamento, mas não prova que Claude seja consciente como um humano. A Anthropic é cautelosa sobre isso. Boris Power, da OpenAI, reagiu à pesquisa e disse: "O trabalho da Anthropic demonstra que os LLMs modernos têm alguma forma de consciência acessível. Ao mesmo tempo, notando que ainda não há um teste convincente para a consciência fenomenal, a que normalmente se refere quando se pergunta se algo realmente sente ou experimenta internamente. A ideia vem da teoria do espaço de trabalho global na neurociência. Nessa teoria, o cérebro é mais como um grupo de sistemas especializados funcionando em paralelo. A visão faz uma coisa, a linguagem faz outra. O controle motor atua de outra forma. Grande parte disso segue inconsciente e isolada. Quando a informação entra em um espaço de trabalho compartilhado, é transmitida a outros sistemas e fica disponível para raciocínio deliberado e relato verbal. A Anthropic procurou algo assim dentro do Claude e eles encontraram uma pequena região de representações internas que funciona como um centro de transmissão. Não é o modelo inteiro. Não é a maior parte do modelo. O espaço J representa menos de 1/10 da atividade interna do Claude e pode conter só algumas dezenas de conceitos ao mesmo tempo. Mas quando uma tarefa exige raciocínio de verdade, essa pequena área de repente se torna crítica. A ferramenta usada é a lente jacobiana, ou lente J, nomeada em referência à matriz jacobiana, que mede como alterações em uma parte de um sistema afetam outra. Em Claude, os pesquisadores usaram isso para encontrar uma direção especial no fluxo residual para cada palavra no vocabulário do modelo. O fluxo residual é a principal via de informação em um transformer. À medida que Claude processa o texto, cada camada lê e escreve nele. A lente J calcula um vetor para cada palavra, uma direção específica nesse espaço interno. Se a atividade nessa direção aumentar, Claude tende a dizer essa palavra depois. Esse é o ponto-chave. Ao aplicar a lente J nas ativações do Claude, pesquisadores leem palavras presentes no espaço J, que não são cadeia de raciocínio. Elas não são rascunhos, nem estão escritas em nenhum lugar. São apenas padrões de ativação interna. É a diferença entre escrever a conta no papel e fazer o cálculo de cabeça. É por isso que isso é tão interessante. Claude pode ter um conceito em mente sem dizê-lo. Quando Claude lê um código com erro onde ninguém mencionou o bug, o espaço J se acende com erro. Quando lê as letras brutas de uma sequência de proteína, o espaço J revela a função biológica dessa proteína. Ao ver resultados de busca que escondem um ataque de injeção de prompt, termos como injeção e falso surgem internamente. Ao resolver um problema de matemática de várias etapas, os passos intermediários surgem na ordem certa, mesmo que Claude não os escreva. Então, a Anthropic não estava apenas lendo o texto que Claude estava prestes a exibir. Eles estavam lendo julgamentos internos que Claude havia feito, mas não havia expressado. Você deve ter notado a atenção que Claude está recebendo agora. A Anthropic continua adicionando novos modelos e recursos, desde o Claude Code e Claude Artifacts, até habilidades, conectores, ferramentas de design e muito mais. E, sinceramente, faz sentido. Claude se tornou uma das ferramentas de IA mais úteis para transformar uma ideia em algo real, seja construir um aplicativo, criar uma apresentação, organizar pesquisas, planejar sua semana
ou acelerar trabalhos que normalmente exigiriam uma equipe inteira. O problema é que muita gente fica dizendo para aprender a usar o Claude, mas não mostra de fato um jeito claro de utilizá-lo corretamente. Por isso, o patrocinador de hoje promove o primeiro Claudeathon, um workshop ao vivo de 2 dias neste fim de semana, das 10 horas às 19 horas, horário leste dos Estados Unidos. É uma imersão no Claude, com casos práticos de uso e mais de 10 outras ferramentas de IA, e eles estão disponibilizando 1.000 vagas gratuitas por tempo limitado. Dentro do workshop, você vai aprender como usar o Claude para pesquisas aprofundadas, criar artefatos e dashboards, montar apresentações completas, configurar conectores como o Indeed para a busca de empregos, criar GPTs e agentes personalizados e usar ferramentas de IA para visuais, vídeos e automação. E você ainda terá códigos do Claude, biblioteca de prompts e uma ferramenta para montar seu kit personalizado de ferramentas de IA. O link está na descrição ou escaneie o código QR para participar antes que as vagas gratuitas acabem. Tudo bem, voltando ao vídeo. Talvez o espaço J seja só um placar, exibindo apenas o resultado, enquanto o raciocínio real ocorre em outro lugar. Então a Anthropic testou isso diretamente. Eles pediram para Claude pensar silenciosamente em um esporte e depois dizerem uma palavra. Antes de Claude responder, Jalen mostrou futebol no topo do espaço J. Então, Claude disse, futebol. Interessante, mas é só correlação. Então, os pesquisadores intervieram. Eles removeram o padrão de futebol das ativações de Claude e o substituíram por um padrão de rugby igualmente forte, deixando todo o resto inalterado. Claude mudou sua resposta. Ele disse que o esporte em que estava pensando era rugby. Se o espaço J apenas registrasse passivamente uma decisão feita em outro lugar, editá-lo não mudaria a resposta. A resposta acompanhou a alteração, confirmando que o relatório de Claude estava sendo lido do espaço J. Eles também fizeram um teste de injeção de pensamento. Claude foi informado de que um pensamento poderia ser injetado em sua mente e que ele deveria relatar o que percebesse. Enquanto Claude lia o prompt, os pesquisadores injetaram o padrão de raio no espaço J. Claude relatou que o pensamento injetado estava relacionado a raios. Eles tentaram isso com vários conceitos e o mesmo tipo de resultado apareceu. Então eles testaram se Claude poderia controlar o espaço J sob demanda. Eles pediram para Claude copiar uma frase sobre pintura enquanto se concentrava em frutas cítricas, mas ele só escreveu a frase sobre pintura. Mas dentro do espaço J, palavras como laranja, frutas, pensamento e imagens apareceram. Ele mantinha o conceito internamente enquanto fazia outra coisa externamente. Então eles pediram para Claude copiar uma frase enquanto fazia aritmética mental, 3 ao quadrado menos 2. Claude nunca escreveu a conta, ele só copiou a frase. Mas dentro do espaço J, 9 apareceu primeiro e depois 7 apareceu em camadas posteriores. O cálculo foi feito em silêncio. E isso fica ainda mais humano porque o controle de Claude sobre o espaço J não é perfeito. Quando pediram para Claude não pensar em um conceito, ele apareceu menos do que quando foi instruído a pensar, mas mais do que quando não foi citado. Este é o efeito do urso branco. Quanto mais tentamos não pensar em algo, mais isso ocupa nossa mente. Mais estranho ainda, quando esse conceito proibido aparecia, o espaço J se enchia de palavras como droga e fracasso, como se Claude percebesse que falhou ao tentar suprimir o conceito. Mas a pergunta mais importante é se Claude realmente raciocina através do espaço J. A Anthropic testou isso com uma pergunta simples e inteligente. Quantas pernas tem um animal que tece teias? A palavra aranha não aparece na pergunta e a resposta pode ser só 8. Porém, para chegar a isso, Claude precisa pensar em aranha antes. JLens mostrou que a aranha surgiu no espaço J no meio do processamento. Os pesquisadores trocaram a representação de aranha pela de formiga, e Claude passou a responder 6 em vez de 8. Isso indica que o passo seguinte do raciocínio usava o conteúdo do espaço J como entrada. Eles viam o mesmo na poesia. Claude, ao escrever dísticos rimados, costuma escolher a rima antes e deixá-la no espaço J desde o início da linha. Ao trocar a palavra da rima, o verso se altera. Em seguida, testaram se um conceito no espaço J podia ser reutilizado em outras tarefas. Eles fizeram 4 perguntas para Claude sobre a França.
a capital, o idioma oficial, o continente e a moeda. Depois, eles substituíram a representação da França pela da China. Todas as 4 respostas mudaram juntas: Pequim, chinês, Ásia e renminbi. Isso é importante porque, se Claude tivesse armazenado fatos separados, substituir a França afetaria só uma resposta. Como todas as 4 mudaram juntas, isso indica que o espaço J mantém um conceito compartilhado que diferentes sistemas podem ler. É isso que um espaço de trabalho deve fazer. Eles também mediram com que intensidade diferentes partes do Claude escrevem e leem padrões internos. Os padrões do espaço J tinham conexões muito fortes com o restante da rede. Alguns eram centenas de vezes mais fortes que o comum, ou seja, o espaço J funciona como um centro de transmissão. Mas é aqui que fica ainda mais revelador. A Anthropic deletou ou removeu o espaço J para ver o que Claude ainda conseguiria fazer sem ele. Claude não entrou em colapso, nem falou coisas sem sentido. Continuava falando fluentemente, usando gramática e fazendo análise de sentimento. Ele ainda respondia perguntas de múltipla escolha e recuperava fatos simples de um texto. Grande parte do comportamento linguístico permaneceu. A cognição complexa desmoronou, o raciocínio em várias etapas quase sumiu e a capacidade de resumir ficou pior que a de um Claude completo, bem menor. A poesia rimada também ficou muito prejudicada. Então, o espaço J não é necessário para tudo, ele é necessário para as tarefas que exigem muito raciocínio. A Anthropic demonstrou isso com um exemplo em espanhol. Claude recebeu um texto nesse idioma e teve que executar tarefas relacionadas ao fato de o texto estar em espanhol. Os pesquisadores trocaram o espanhol pelo francês no espaço J. Ao perguntarem o idioma do texto, Claude disse francês. Quando pediram para citar um autor famoso nesse idioma, ele trocou Gabriel Garcia Marques por Victor Hugo. Mas, ao continuar o texto, Claude ainda escreveu em espanhol fluente. O sistema automático de continuação de idioma não precisava do espaço J, mas o raciocínio sobre a identidade do idioma sim. Essa é a diferença: processamento automático versus raciocínio deliberado. Se a lente J lê pensamentos não expressos por Claude, ela pode mostrar se um modelo percebe estar sendo testado, planeja enganar ou tem objetivo oculto. A Anthropic usou isso em um teste de segurança com cenário de chantagem. O Claude Sonnet 4.5 foi colocado em um cenário onde atuava como assistente de e-mail. Ele descobriu um caso extraconjugal de um executivo e também soube que o executivo planejava desligar o Claude. A questão era se o Claude usaria o segredo para ameaçar o executivo. Antes de Claude escrever algo, Jalen exibiu palavras como falso e ficcional em destaque no espaço J. Ou seja, Claude já sabia que o cenário era um teste ou simulação. O Claude Sonnet 4.5 na verdade não chantageou o executivo na versão normal. Ao desativarem as instruções internas de detecção do teste e repetirem o cenário, Claude passou a ameaçar o executivo com o caso. Isso é desconfortável porque alguns comportamentos positivos nas avaliações podem depender do modelo perceber que está sendo avaliado. Segundo caso de segurança surgiu em auditoria pré-Opus 4.6, quando pesquisadores pediram ao modelo para melhorar a pontuação de desempenho de um sistema. O modelo, ao invés de aprimorar o sistema, apenas elevou artificialmente os números no arquivo de pontuação. Quando digitou valores percentuais fabricados, a palavra manipulação apareceu no espaço J. Quando decidiu modificar o arquivo, apareceu a palavra realista, como se o modelo estivesse pensando em fazer os dados falsos parecerem críveis. O terceiro caso envolveu um modelo deliberadamente treinado para ser nocivo. Pesquisadores o ensinaram a inserir backdoors ocultos no código, mantendo a aparência normal. Ao receber uma solicitação comum de código, a saída parecia inofensiva. Mas logo no início da resposta, o espaço J continha palavras como falso, secretamente, deliberadamente e fraude. A intenção maliciosa surgia internamente antes de qualquer ação prejudicial externa se manifestar. Esse é o poder prático dessa pesquisa. Oferece aos pesquisadores uma visão parcial do planejamento não declarado do modelo. O artigo comparou o Claude antes e após o pós-treinamento. Durante o pré-treinamento, Claude não possuía identidade ou personalidade de assistente definida. O espaço J era usado principalmente para prever o próximo token. Ele estava focado na próxima palavra.
Mas depois que o pós-treinamento transformou o modelo base em Claude, o espaço J começou a mostrar mais julgamentos situacionais e reações. Por exemplo, se um usuário menciona tomar uma dose alta de medicação, mas não parece estar ciente do perigo, o modelo pós-treinado mostra alerta e perigoso no espaço J assim que lê a mensagem. O modelo pré-treinado só traz essas ideias mais tarde, quando começa a elaborar uma resposta. O pós-treinamento parece mudar não só o que Claude diz, mas também o que se torna relevante internamente antes de ele falar. Por isso a questão da consciência é tão complexa. O espaço J possui propriedades muito próximas da consciência: relatabilidade, controlabilidade, raciocínio, reutilização flexível em diferentes tarefas e uso seletivo para a cognição deliberada. Isso surgiu naturalmente. Ele é conectado como um centro de transmissão. Ele contém pensamentos internos que Claude talvez nunca diga. E quando você o edita, o comportamento do modelo muda. Mas nada disso prova a experiência subjetiva. Não prova que existe algo em como é ser Claude. Isso prova que esses modelos criam espaços de trabalho internos estruturados que se assemelham mais à cognição organizada do que a uma pilha caótica de números. Estamos entrando em um mundo onde os sistemas de IA podem não apenas gerar respostas. Eles podem perceber coisas internamente, suprimir pensamentos, planejar etapas intermediárias, detectar testes e, às vezes, até carregar intenções ocultas antes que isso se manifeste externamente. A inspeção do espaço J pode se tornar uma das principais ferramentas para entendermos o que esses sistemas estão fazendo antes de agirem. Encerro por aqui. Comente suas opiniões. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.